Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje o tema é transformação com segurança. O que você precisa saber sobre a cirurgia plástica. A busca pela autoestima e pelo bem-estar tem levado muitas pessoas a considerarem a cirurgia plástica como um caminho para transformar sua aparência e melhorar a sua relação consigo mesmo. No entanto, a decisão de realizar um procedimento envolve muito mais do que apenas a vontade de mudança. É essencial priorizar a segurança e escolher um profissional qualificado e entender o que esperar deste processo. No Cá Entre Nós de hoje, vamos falar, como eu disse, sobre a transformação com segurança. Com o renomado cirurgião plástico Dr. Ricardo Andrade, uma carreira sólida e reconhecida, ele se dedica à excelência e inovação na área, sempre priorizando a ética e a segurança de seus pacientes. Além de sua formação acadêmica de destaque, o Dr. Ricardo é autor de diversos artigos científicos, além de sua formação acumulada com os anos de sua experiência em procedimentos como prótese de recuperação rápida, cirurgias de mamas, rinoplastia, harmonização facial e muito mais. Se você já pensou em realizar algum procedimento ou tem curiosidade sobre o universo da cirurgia plástica, essa é a conversa certa para você. Obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Ricardo Andrade. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. É um prazer, Nelson. É um prazer estar aí com todos os seus seguidores e seus ouvintes, né? Vamos
solucionar as dúvidas e vamos conversar um pouquinho sobre segurança em cirurgia plástica. Legal, doutor. Muito obrigado aí por o senhor estar aqui conosco. Tenho certeza que nós vamos esclarecer muitas dúvidas, não só minha, como de toda a população aí que está nos assistindo. Doutor, começando o nosso bate-papo aqui no Cá Entre Nós, gostaria de perguntar para o senhor algumas coisinhas aqui. Eu vou começar dizendo que a cirurgia plástica tem se tornado cada vez mais popular. Quais são os principais fatores que levam as pessoas a buscarem esse procedimento, doutor? Bom, nós temos duas coisas muito importantes. Nos tempos atuais, a gente chama a geração telefone, ou seja, as pessoas ficam mais próximas, fazendo mais selfies, fazendo mais likes, fazendo mais fotos e observam mais os defeitos, principalmente no rosto, né? E o fato da cirurgia plástica ter se tornado mais acessível, com técnicas mais modernas, com anestesias mais seguras e possibilitando o acesso às diversas camadas à cirurgia plástica, né? Isso hoje é uma possibilidade real. Além disso, nós temos também os mecanismos que são os mecanismos das cirurgias propostas pelo SUS, que tem ampliado o rol de procedimentos cobertos e permitindo que cirurgias reconstrutoras, cirurgias de queimados, traumas sejam feitas dentro desse rol do SUS. Legal. Doutor, eu vou pedir uma gentileza para o senhor para talvez aumentar um pouquinho o seu volume. Tá ótimo, mas acho que é interessante para que a gente possa lhe ouvir melhor, com mais clareza. Doutor, antes de realizar uma cirurgia plástica, quais são os principais cuidados que o paciente deve ter para garantir um procedimento seguro? Bem, Nelson, o primeiro cuidado é escolher bem o cirurgião plástico. Então, escolher um cirurgião plástico associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ter o cuidado de fazer uma consulta levando todas as dúvidas e todas aquelas questões que elas acham preementes, que eles acham preementes para obter o resultado, né? E nós vamos ter alguns cuidados. Nessa consulta, nós vamos fazer uma triagem, avaliar aqueles pacientes que podem fazer cirurgia plástica, aqueles em que a cirurgia plástica estaria contraindicado, e vamos fazer uma série de exames. Então, exames de sangue, exames de urina, uma avaliação cardiológica e uma avaliação anestesiológica. Então, são vários exames que tornam o procedimento cada dia mais seguro. Mais seguro. Tá. O senhor comentou agora, dentre algumas coisas que o senhor disse aí, como escolher um cirurgião plástico, né? Escolher um cirurgião plástico competente. Tá? Quais são os cuidados que o paciente tem que ter? Existem certificações ou órgãos que o paciente deve verificar para a escolha de cirurgião, doutor? É muito simples. Basta você entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e lá vai estar listado todos os cirurgiões que são afiliados à sociedade. Para você ser afiliado à sociedade, você tem que passar numa prova de títulos, tem que passar numa prova que é validada como INEC, e aí você é titulado como cirurgião plástico. Isso é um cuidado muito especial, porque, em especial, Nelson, as pessoas confundem muito cirurgia estética com cirurgia plástica. Lembrando, cirurgia estética não é uma especialidade reconhecida pelo CRM, pelo Conselho Regional de Medicina. Cirurgia estética é apenas uma chamada que alguns profissionais usam quando não são certificados como cirurgiões plásticos. Legal. Então, realmente, são cuidados simples, como o senhor diz, mas super importantes antes de tomar uma decisão dessa, né? Que vai mexer diretamente com o seu corpo. Doutor, muitos pacientes têm um pouco de receio do pós-operatório. Quais são os mitos e verdades sobre esta fase que o pessoal fica preocupado? O que realmente influencia na recuperação?
Bem, a gente usa um protocolo de pós-operatório que facilita muito. Então, nesse protocolo de pós-operatório, nossa enfermeira fica literalmente ao lado do paciente no pré-operatório imediato e faz todos os cuidados com banho e curativo. E hoje nós usamos curativos, eles são hidrorrepelentes, então você não precisa trocar e você pode tomar banho. Além disso, as cirurgias estão ficando cada dia mais randomizadas, ou seja, estão ficando mais customizadas, e isso facilita a recuperação e diminui a sensação de dor. Lembrando, né, porque dor é uma sensação individual e que envolve componentes psicológicos. Então, tem pacientes que reclamam mais, pacientes que reclamam menos, é até cultural, por exemplo, os orientais tendem a reclamar muito menos de dor quando submetidos ao mesmo padrão do que os ocidentais. Então, o que a gente faz é randomizar e aumentar os cuidados no pós-operatório. E a gente fez uma coisa muito interessante, Nelson, e que tem ajudado bastante, é formado um grupo. E esse grupo no WhatsApp envolve a enfermeira, a psicóloga, o médico assistente, o anestesista, o cirurgião, então ela fica mais segura e mais tranquila. E é um grupo que funciona ao longo do tempo e ela às vezes fica com dúvidas 6 meses depois e esse grupo vai estar à disposição. Interessante. Isso é um conforto a mais para cada paciente saber poder e pode contar com esses profissionais nessa recuperação e para tirar as dúvidas, isso é muito importante. Doutor, o procedimento minimamente invasivos, como a harmonização facial, tem ganhado destaque. Quais são os cuidados específicos para este tipo de intervenção? Bem, os procedimentos invasivos, ou seja, os procedimentos que a gente chama de colonização de face ou harmonização de face, requerem uma série de cuidados. A face é muito rica em nervos, artérias e veias. Nós temos que tomar um certo cuidado para evitar que a gente tenha uma embolização, que tenha uma área de necrose, que tenha perdas de substância. Para isso, você tem que ter muito cuidado. Cuidado com a substância que você vai utilizar. Você tem que ter um controle estrito sobre o que você usou. Você tem que guardar o controle, o número de série, a nota fiscal, porque esse produto ele tem evolução ao longo dos anos. Ele pode ganhar água, ele pode se hidratar, ele pode granular, formar nódulos. Então, nós precisamos saber o que foi usado para a gente poder tratar. E um cuidado muito especial. Tem que ser profissionais absolutamente habilitados para que a gente possa ter não só bons resultados, mas um nível muito aceitável de complicações. Perfeito. Isso é muito importante. Doutor, com a tecnologia tem avançado muito na área de cirurgia plástica, certo? Quais são as inovações mais recentes que tornam os procedimentos mais seguros e eficazes? Bem, em especial, vamos comentar sobre as inovações na área da remoção de gordura, que são as lipoaspirações. Nessas cirurgias, nós temos 2 equipamentos que vieram muito ajudar, que melhoram muito os resultados, que diminuem as complicações, facilitam o downtime, ou seja, o tempo que você volta para as suas atividades diárias, e um deles é o ultrassom. Esse ultrassom, ele vibra na mesma frequência da célula gordurosa. Isso faz com que a célula gordurosa sofra um processo de lise, ou seja, ela dissolve. Isso facilita a retirada e diminui o trauma, porque esse ultrassom ele vai emulsificar somente a gordura e não vai machucar os vasos, as artérias, os veios. E hoje nós temos aparelhos para que a gente remova essa gordura, que são cuidadores, que são muito menos traumáticos e facilitam muito na recuperação. E uma coisa muito interessante, que é um acréscimo que veio nos tempos,
são as tecnologias de retração, ou seja, quando você tinha flacidez e essa flacidez não se adaptava após a retirada de gordura, você não tinha tratamentos a não ser o corte. E hoje você tem técnicas de retração, seja usando o gás argônio, o gás hélio, usando o laser. Então, são tecnologias bastante interessantes. Mas as técnicas também mudaram, Nelson. Por exemplo, nas cirurgias de face, as técnicas mudaram muito. Antigamente, na época do professor Peter Lee, o nosso saudoso mestre, nós fazíamos descolamentos só de pele. Hoje, praticamente, nós não fazemos descolamento de pele. Nós fazemos somente descolamento da parte interna do rosto, que é o chamado sistema músculo-aponeurótico, é o chamado de treino. Com isso, nós reposicionamos o rosto, com um trauma, com uma facilidade de cirurgia, com um tempo de cirurgia menor e uma recuperação muito mais rápida. Então, as técnicas estão evoluindo muito rapidamente e a tecnologia está chegando cada dia mais no campo da cirurgia plástica para ajudar nos resultados. Perfeito. A gente tem, existe toda uma evolução, né, doutor? Acredito que o senhor, com toda essa bagagem que o senhor tem, nos primórdios dos tempos, aí, logo quando o senhor se formou, deveria ser um Deus nos acuda, né, para a época, né? E agora eu acho que a tecnologia vem para facilitar a nosso favor, do senhor, para poder cada vez mais aperfeiçoar esses procedimentos e ter menos sofrimentos, vamos dizer assim, né, com os pacientes. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Doutor, a busca por resultados naturais tem sido aí uma tendência ao longo do tempo.
Como equilibrar as expectativas do paciente com o que é possível e seguro dentro da cirurgia plástica? Nelson, isso é possível hoje com o uso de simuladores faciais. Esses simuladores plásticos podem ser usados para cirurgias de nariz e principalmente para a gente encontrar o volume adequado em que nós vamos deixar uma mama numa cirurgia de redução mamária ou numa cirurgia de aumento mamário, quanto nós vamos colocar para deixar aquela pessoa satisfeita com o resultado. Então, os simuladores vieram para ajudar bastante. E nesse campo, Nelson, a experiência conta muito no cirurgião plástico. Ele sabe das limitações, das possibilidades, e ele tem que ser absolutamente honesto em recusar as cirurgias quando o resultado é impossível ou quando o resultado não é factível. Perfeito. Tem que ter essa consciência e avisar o paciente dentro daquilo, dentro da expectativa que ele imagina, né? E do que é possível. Isso é muito importante. Doutor Ricardo, algumas pessoas acreditam que certos procedimentos podem substituir hábitos saudáveis, como a dieta e exercícios. Qual é a sua visão sobre isso? Bom, Nelson, aqui no consultório, a gente tem um nutrólogo, uma nutricionista e todos os pacientes têm um protocolo. Elas fazem a bioimpedância antes da cirurgia, com 30, 60 e 90 dias, fazem o acompanhamento nutricional e fazem o uso de injetáveis, vitaminas e suplementos no pós-operatório. Então, o pós-operatório sozinho, ele não funciona mais, ele tem que ser agregado com profissionais que vão nos ajudar a obter o melhor resultado, o nutrólogo e a nutricionista. Eles são fundamentais para a gente ter uma recuperação melhor, mais rápida e com menos riscos de complicação. Realmente, pelo que o senhor disse, em vários momentos do nosso bate-papo, é que a multidisciplinaridade realmente é importante, né? O senhor ter vários profissionais de diversas áreas junto com o cirurgião plástico para dar o conforto para os seus pacientes em diversos momentos do pós e o antes da cirurgia, né? Isso aí é bem interessante. Doutor Ricardo, existe contraindicações para a realização de cirurgias plásticas? Quem não pode ou não deve fazer determinados procedimentos? Por exemplo, no Brasil é muito comum o traço falcêmico ou a anemia falciforme. São pacientes que estão absolutamente contraindicados às cirurgias, por exemplo, de abdômen ou as lipoextensas. Tem pacientes que têm anemia ou pacientes que têm uma queda da hemoglobina. Esses pacientes também devem evitar cirurgia plástica. E é muito interessante quando a gente faz o check-up, a gente observar as provas inflamatórias, pacientes que tenham as provas inflamatórias altas, deficiência de vitamina B12, esses são pacientes que precisam primeiro ir para o nutrólogo e nutricionista, compensarem um quadro clínico para depois ir para a cirurgia. Mas, Nelson, eu acho que o mais importante de evitar a cirurgia é nas falsas expectativas, ou seja, aquela paciente que tem uma expectativa de mudar o contorno corporal, mas está acima do peso, aquele paciente que tem uma noção de que vai alterar o desenho facial, mas tem uma face longa e nós temos que mexer também no nariz e no olho, então é preciso equilíbrio e é preciso ter muita consciência quando você vai indicar o procedimento cirúrgico. Não adianta querer imaginar, chegar e querer fazer. De acordo com cada perfil, existe uma análise, né, como o senhor está dizendo, para poder oferecer o que é de melhor para cada paciente, o que é mais compatível com o próprio biotipo dele. Isso é muito importante. Doutor Ricardo, cá entre nós, para quem deseja realizar uma cirurgia plástica no futuro, qual seria o primeiro passo para planejar essa transformação
com segurança e responsabilidade? O primeiro passo é escolher bem um cirurgião plástico. Perfeito. Isso é fundamental, principalmente hoje com essa moda das redes sociais, TikTok, cirurgião dançando para cá, cantando para lá. Você precisa entender a especialidade, a formação, que é um cirurgião plástico, entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e certificar-se de que esse profissional é não só idôneo, como tem a formação adequada para que você tenha uma perspectiva de resultado muito melhor. Entendi. Realmente isso é bem importante. Bom, doutor Ricardo, olha, é com imensa consideração que agradecemos aí a sua presença aqui no nosso Cá Entre Nós. Sua clareza, conhecimento, sensibilidade ao abordar aí um tema tão relevante como a cirurgia plástica, trouxeram luz e confiança ao nosso público, certamente. Foi uma honra contar aqui com sua participação e experiência no nosso programa. Que esta conversa inspire escolhas conscientes e seguras. Até uma próxima oportunidade, doutor. Muitíssimo obrigado aí por sua participação. Foi um grande prazer, Nelson. E apenas uma dica e uma curiosidade. Cá Entre Nós era o nome da coluna social de uma tia minha chamada Dalva Sueli, lá no interior de Minas, em Lavras, e que ela teve essa coluna durante 21 anos. Uma coincidência, muito feliz, e muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Esperamos que nós tenhamos mais oportunidades. Claro, nossa, doutor, eu tenho certeza que a coluna social dela deveria ser um sucesso. 21 anos, estamos aí, ó, sem querer plagiei e está dando certo, o senhor está aqui conosco. Eu vou fazer o seguinte aqui, doutor, eu vou colocar aqui no nosso painel os seus contatos para aqueles que queiram contatá-lo diretamente. E vou pedir para o senhor, por gentileza, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora. Eu acho que a mensagem, Nelson, é cuidado. Eu acho que a gente precisa ter sempre um bom planejamento, um planejamento financeiro, um planejamento clínico e um planejamento de pós-operatório. Nada de forma atabalhoada, fazendo todo planejado, milimetricamente, quem vai cuidar no pós-operatório, como vão ser as medicações, nós vamos ter resultados melhores e o risco de complicações muito menor. Perfeito. Muitíssimo obrigado mais uma vez por sua participação aqui no nosso programa Cá Entre Nós, que já foi da sua tia, tá vendo só? Isso é muito bacana. Bom, pessoal, prazer, né? Imagina. Pessoal, eu conversei hoje com o cirurgião plástico Dr. Ricardo Andrade, essa simpatia de pessoa. Semana que vem tem mais um entrevistado aqui no Cá Entre Nós, é claro, escolhido por você, que nos segue aí nas redes sociais e que também sempre está nos enviando seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Nunca é demais dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista do Dr. Ricardo, e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.